Oi, se você já me acompanha, sabe que eu posto de vez em quando algum conteúdo relacionado à criação de jogos, né? Uns meses atrás, mostrei aqui pra vocês um projeto que eu vim fazendo há um tempo. Infelizmente esse projeto tá meio abandonado. Mas bom, já que eu deixei aquele projeto mofando nas profundezas do meu computador, eu decidi então criar um novo jogo. Na busca de ideias sobre esse novo jogo que eu iria fazer, eu acabei lembrando de um joguinho bem interessante que talvez você conheça, que no caso é o Yumeniki. Pra você que não sabe, Yumeniki é um jogo de RPG Maker com um estilo meio surrealista, desenvolvido lá por volta de 2004. No jogo, você é essa menininha aí, chamada Madotsuki. A Madotsuki é uma hikikomori. Por conta disso, o jogo inteiro se passa em seu quarto, ou melhor, nos seus sonhos, já que o jogo consiste em explorarmos o sonho da protagonista e ver as bizarrices que lá habitam. Vira e mexe eu uso uma ST de Yumeniki aqui nos vídeos, mas a questão é, Yumeniki também inspirou na criação de diversos fangames. Dentre esses, o que me deu a ideia desse vídeo, o Yumeniki 3D, que é só o Yumeniki padrão, mais 3D. É isso, mas já foi o bastante para me dar a ideia. E se eu fizesse meu próprio Yumeniki, mas em 3D, e adicionasse meus próprios sonhos nele? Então, nesse vídeo, vocês verão minha jornada na criação desse projeto, desde as primeiras mecânicas até a implementação de um sonho que eu tive, além de problemas e coisas que quase me deixam maluco nesse meu tempo. Então, se alma na sua cadeira e sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu fiz já foi logo o básico, né? Que é criar um personagem funcional e um cenário de testes. Eu nem cheguei a gravar essa etapa, pois eu não achei necessário, mas enfim. E já nesse meio tempo, eu também vim pensando em como seria o quarto do jogador, pois Yumeniki se passa inteiramente dentro de um quarto. E no meio de diversas batidas de cabeça, acabo chegando nesse resultado aí. Sim, eu sei, tá meio vazio, mas já muda. Confia em mim. E a câmera atravessa as paredes, mas já eu resolvo também. Para dar um pouco de interatividade nesse cubículo triste que eu chamei de casa, eu começo a fazer um sistema para acessar a varanda. E depois de uns 20 problemas diferentes acontecendo, eu chego num resultado satisfatório. E eu então resolvo o problema da câmera bem tranquilamente e temos um bom resultado. Ou nem tanto assim. Na verdade, parece que eu resolvo um problema e dois aparecem no lugar. Eu então refaço o quarto inicial na tentativa de consertar esse erro, só para no final descobrir que a câmera só estava mal posicionada. O quarto estava ok. Pelo menos eu dei uma melhorada na textura e na topologia, que estava um lixo na primeira versão. Bom, agora eu tentaria criar um personagem simples para usar de testes. E eu queria usar um personagem 2D no mundo 3D. Mas eu não sei muito bem o que aconteceu, que o OBS travou na janela da Godot e eu perdi a gravação. Só sobrando 1 hora de matéria estática, enquanto o mouse se mexe loucamente de um lado pro outro. Mas para resumir o que estava acontecendo, bem, eu criei esse bonequinho testes e fiz algumas cheats para ele. Eu aproveitei que o player seria 2D para aprender como funciona o Node da Godot, chamado Animated Sprite 3D, mas simplesmente não estava funcionando do jeito que eu queria. Tipo, eu queria que o personagem fizesse a animação andando para as 4 direções e também parado nas 4 direções, mas por algum motivo todas funcionavam, exceto pela de andar para frente. Eu tentei arrumar isso de todas as maneiras possíveis, mas simplesmente nada funcionava. Então eu desisti de tentar aprender a mexer nesse Node achando que ele era o culpado. E aí eu mudei para o bom e velho keyframe. E eu já vou logo dizendo, não mudou absolutamente nada. Eu inclusive havia mudado o sprite de teste para esse bonequinho aí. Eu tava com preguiça de fazer um sprite sheet inteiro do zero e eu acabei lembrando desse carinha. Eu usava ele justamente como personagem teste lá na época que eu mexia com o Game Maker. E ele ficou mofando lá desde então. Eu não recomendo vocês se apegarem muito a ele, pois eu pretendo trocá-lo logo. Mas enfim, voltando ao problema, ainda tava a mesma coisa. Andando pra esquerda, toca animação. Andando pra direita, toca animação. Pra trás, enfim. Mas quando anda pra frente... E cara, você não tem noção do tempo que eu gastei tentando solucionar esse erro. Eu fiquei das 2 até as 10 do dia seguinte tentando arrumar esse problema. Mas nada parecia dar certo, parecia que algo estava entrando em conflito com a animação. Mas o que poderia ser, sabe? O código estava certo, as animações estavam bem setadas. O que tinha de errado então? Eu já estava desesperado e até meio desesperançoso. Eu procurei soluções no YouTube, no Reddit, nas documentações da Godot, enfim, muitos lugares. Até que eu não tive escolhas e fiz algo que eu não me orgulho nem um pouco. Eu perguntei pro ChatGPT. Calma, eu não tive escolha, eu tentei de tudo, vocês viram? Não tinha outro jeito. Enfim, eu falei sobre o problema pro GPT e ele resolveu em 3 segundos.
Mas essa correção teve um efeito colateral, pois o player não consegue mais andar nas diagonais. Mas aí já não é problema meu, né? Bom, bug resolvido, era hora de criar então um protótipo do que depois seria um sonho do personagem, bem como uma cama para acessá-los. Aqui, a cama é só um bloco branco com uma colisão, mas já já isso muda também. Bom, eu começo criando o script para mudar de nível, que funciona de primeira, olha só. E eu já vou logo fazendo o modelo da cama, que ficou desse jeito aí. Sistema finalizado, modelo da cama pronto, era hora de pôr a mão na massa. Então eu já fui logo à criação desse primeiro sonho. O sonho era mais ou menos assim. Eu tava numa espécie de rua estreita ou um beco, sei lá. O lugar tinha uma arquitetura meio parecida com a do leste europeu. E no fim do beco eu me deparo com o que parece uma casa de fliperama, bem bonita e chamativa. Quando eu entro, lá tava até que ok, tirando o fato de eu ser a única alma viva no lugar. De repente eu sinto uma vontade imensa de ir no banheiro e o corpo mictório mais próximo. Só que quando eu faço o que eu tenho que fazer, do nada a luz do estabelecimento desliga, me deixando quase que no breu. Até que de repente eu ouço algo ou alguém entrando no estabelecimento e se direcionando ao banheiro com passos pesados. Eu, desesperado, corro então para uma cabine próxima, mas assim que eu fecho a porta, a entidade entra no banheiro e vai direto para onde eu me escondi, e o sonho acaba. Eu também lembro de ter dado um berro quando a criatura me viu. O grito foi tão grande que até mesmo depois de eu acordar, eu ainda ouvia ecoando na minha cabeça. Mas enfim, chega de historinha, vamos logo pro trabalho. Com a textura em mão, já podia ir direto na criação do cenário. No caso, eu fiz dois tipos de estruturas, um corredor reto e uma curva, já que no sonho eu virava para uma esquina antes de chegar no meu destino. E ficou mais ou menos desse jeito aí. Agora era hora de criar aquela casa que eu vi no final do sonho. Mas daí eu tive um novo problema. Eu praticamente não achei nenhuma imagem decente para usar. Na verdade, o que eu mais achei foram imagens do interior delas mesmo, com os fliperama e tal. Então eu acabei forçado a fazer uma mudança. No lugar dessas casas de fliperamas, eu peguei uma textura daqueles Toys R Us, que é tipo uma rede de loja de brinquedos que tem lá na gringa, sabe? Eu aproveitei para colocar algumas fontes de luz também para dar aquela ambientada no lugar. Ficou legal, vai. Terminado o serviço, era hora de colocar no final do beco e partir para a próxima etapa, a ambientação. O sonho ele se passava durante a noite, num completo breu, então eu já fui arrumando tudo para deixar o mais escuro possível. Eu também já não perdi tempo e fui logo adicionando aquele dithering, que já deu uma ótima cara ao cenário, apesar da qualidade do vídeo cair drasticamente por culpa dele. Outra coisa, em Humanic, a principal mecânica que temos são os efeitos, que são basicamente alguns itens que ficam espalhados pelos sonhos que te dão habilidades específicas quando ativos. Eles também são muito importantes para zerar o jogo e tem de tudo, desde uma bicicleta que te deixa mais rápido, ou uma faca que te permite ceifar qualquer coisa viva na sua frente, até um cabelo de merda. Então, como o cenário que eu fiz é um completo breu, eu comecei fazendo um efeito de lanterna, e é óbvio que começaria com alguns problemas. O problema no caso foi que, caso eu encostasse a câmera na parede, mesmo que a câmera colidisse normalmente, a lanterna iria atravessar. No final eu resolvi isso na base da gambiarra mesmo. Eu só criei duas lanternas, uma principal que ficaria na frente do personagem e uma secundária, mais fraca, que ia ficar mais perto da câmera. E ficou um resultado ok até, né? Aproveitei também para criar um sistema de ligar e desligar essa lanterna. E aqui é que começou o verdadeiro terror. Não para vocês, não para quem for jogar, mas para mim, pois era hora de criar a IA de um inimigo. Bom, como eu tinha dito antes, lá pro final desse sonho aparece um ser que me persegue e acaba me pegando. Então achei que seria uma boa eu já fazer um protótipo de IA para colocar no jogo, né? Ai, viu? Bem, eu começo fazendo o básico. Monto a estrutura desse protótipo, crio um script, tento achar alguém que me ensine no YouTube ou alguma documentação na internet, e aqui eu já me deparo com um enorme problema. Eu uso a Godot 3.6, mas quase todos os tutoriais de Godot, incluindo sobre o que eu estava tentando aprender, só serviam para a Godot 4 para cima. Por sorte, tutoriais de Godot 3 quase sempre funcionam. Grande destaque nesse quase, pois entre os míseros vídeos que eu encontrei que ensinava a fazer uma IA para um inimigo, todos, repito, todos se recusaram a funcionar. E não é incompetência da minha parte, ou talvez seja. Eu cheguei a copiar 100% de toda a estrutura e script no tutorial que eu vi, e mesmo assim, nada. Mas bom, vamos elaborar melhor. Eu comecei no tutorial desse mano aí, e ele fez um inimigo na Godot 3.5. Eu não cheguei a copiar 100%, pois eu tive que fazer algumas adaptações, mas de começo ele até que estava funcionando bem, sabe? Ele andava de um lado para o outro, parava, ficava contemplando o ambiente, coisa linda de se ver. Mas quando eu chegava perto desse inimigo, ou o jogo só crashava e foda-se, ou o inimigo ficava parado, apenas me encarando, e às vezes nem isso. Ou então, isso daí rolava. Ele era simplesmente arremessado para cima da colisão do jogador. No final eu até consegui resolver essa questão, mas ainda assim,
por que essa praga não funciona? E esse foi o melhor protótipo que eu consegui, pois um outro que eu fiz, o jogo sequer iniciava. E pior, quando o jogo fechava, ele nem dava sinal de erro. Tipo, quando você escreve algo errado na Godot e roda o script, ele costuma anotar o que deu erro e onde está. Nesse caso, o jogo quebrava e a Godot achava que estava ok, tipo, que o código estava certo. Eu até dei uma analisada no código e nem eu achei erro ali. O bicho só se recusava a funcionar e foda-se. Sabe? Eu já tava até desesperado. Eu havia começado a fazer esse inimigo por volta das 9 para as 10 da manhã. E já era quase 6 horas. E nada mesmo. Cara, chegou num ponto onde eu só tava rindo quando não funcionava. Chegou num ponto onde eu ficava olhando pra tela, rindo, quebrando, enquanto a Godot me mandava umas 300 mensagens de erro. Eu tava muito puto, vocês não tem noção. Enfim, eu já tava pra ficar dodói da cabeça, então eu só desisti de tentar fazer um inimigo, pelo menos por agora. Inclusive, aproveita esse momento aqui pra deixar aquele like, se inscrever no canal, por favor. Estamos quase chegando nos 2K, quero ver se a gente chega lá até o final do ano, sabe? Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que talvez goste desse conteúdo. Mas enfim, bora voltando pro vídeo. Após todos esses problemas, eu decidi tentar fazer algo que sanasse essa sensação de fracasso que eu adquiri depois de não conseguir fazer um inimigo funcional. Logo, eu tive a ideia de criar uma espécie de hub para os sonhos. Esse hub funcionaria da seguinte maneira: ao interagir com a cama, iremos para uma versão dos sonhos da casa do personagem. E ao interagir com a porta dessa versão, iremos para um salão com várias outras portas, levando a diferentes mundos cada uma delas. Eu já começo a fazer a textura do chão, que ficou mais ou menos assim. Depois eu fiz cada porta individualmente e a posicionei no mundo. Também coloquei scripts para cada porta, para que elas possam levar a seus respectivos sonhos. Ficou meio seco, mas depois eu dou aquela melhorada. Mas hub feito, era hora de criar a versão espelhada da casa do jogador. Não foi tão difícil, essa cena é só uma cópia da cena inicial, com uma ambientação mais amarelada. E o resultado ficou mais ou menos assim. Bom, o hub foi um sucesso, e isso me motivou a fazer algo que eu ainda não havia feito em nenhum projeto meu, que no caso é um menu inicial. Como eu não tinha ideia de como se fazia, eu fui e dei uma boa pesquisada, né? E daí eu acabei descobrindo algo incrível. Fazer menus na Godot é algo ridiculamente fácil. É sério, eu não gastei nem meia hora pra setar o menu e ele já ficou até que ok, sabe? Sem erros, sem nada. Eu já tinha ouvido falar sobre o quão fácil era fazer, mas eu ainda não fazia ideia do quão fácil era realmente. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Queria eu que no Game Maker fosse tão simples assim também. E sim, o título tá Game. Eu sou definitivamente bem criativo com nomes, como vocês podem ver. Tá, eu fiz um menu, um quarto para o player, um hub onde se acessa os níveis / sonhos, um sonho até agora, mas sei lá, eu acho que tá faltando algo. Eu mudo de nível e o personagem só teleporta pro próximo. Seria uma boa por uma transição básica, né? Por que não? E foi o que eu fiz. No começo deu uma complicadinha, mas aí eu achei o tutorial desse cara, inclusive é brasileiro, que ensina como faz. E ó, funcionou de primeira. Agora, quase terminando o vídeo, eu decido tornar a lanterna um efeito do jogo. Isso porque a lanterna era só um script até agora, que eu só fiz pra poder enxergar naquele sonho que eu fiz. Mas desde o início eu queria que ela fosse um efeito que você coleta pelo mapa. Então eu já fui logo fazendo esse modelo, que ficou mais ou menos assim, e coloquei naquele beco. Então eu criei uma variável chamada hasLight, que faz o seguinte: caso eu encontre essa lanterna pelo mapa e eu interaja com ela, o hasLight se torne verdadeiro, e caso seja verdadeiro, eu posso usar a lanterna. Caso contrário, eu não uso. Bem simples, né? Sim, bem simples. Funcionou de primeira, inclusive. Outra coisa, Madotsuki tem uma TVzinha no quarto dela, onde ela pode jogar os minigames e tal. Vendo que esse quarto tá meio vazio, eu decido então colocar não uma TV com um console, mas um daqueles PC velho. Eu acho que fica mais legal. E sim, o PC tá rodando um Temple OS. Descanse em paz, Terry Davis. Just think how sad. Hello? Eu também tentei colocar um efeito que simula aquele wobble que os modelos de PS1 tinham, sabe? Mas daí eu descobri que ele não funciona muito bem com iluminação. A ideia até que era legal, mas eu tive que deixar de lado, infelizmente. Bom, chega de conversinha, fiquem agora com o resultado.
Mas, bom, por enquanto é só. Esse vídeo foi meio curto, mas eu acho que ficou até que legalzinho. Eu tenho vários planos pra esse jogo, inclusive, desde adicionar mais sonhos, claro, mais efeitos e tudo. E além disso, eu penso em, talvez, adicionar o sonho de vocês nesse projeto. Queria saber o que vocês acham. Pode ser que ocorra no futuro, não sei. Eu, inclusive, penso em publicar esse jogo no meu itch.io. Eu não tenho itch.io, vou ter que fazer ainda, mas acho que seria interessante. Enfim, é isso. Deixa o like, compartilha, comenta algo aí também. Comenta um sonho interessante aí que você teve pra dar aquela engajada, ou algo que você acha interessante de adicionar nesse jogo. Também se inscreva-se pra dar aquela força e tudo mais. Enfim, é isso. Tchau.